Amém, meus amados. Leiamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Vamos ao Senhor em oração. Deus bendito e santo, rogamos o teu auxílio, Senhor Deus, mais uma vez. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e sabemos que precisamos que o teu Santo Espírito nos guie no aprendizado dela. Destape os nossos ouvidos, Senhor.
Torne o nosso coração fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Que ao recebê-la nós frutifiquemos, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Que nós venhamos a aprender da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo, pois para esse propósito Tu revelaste, Senhor Deus, a palavra que se encontra em Colossenses. Que ao longo das ministrações, ao longo do aprendizado, a nossa confiança na plenitude de Cristo, na suficiência de Cristo, seja aumentada e confirmada, Senhor. E que nós venhamos a entender que temos tudo nele. Ele é o suficiente cabeça da igreja, porque é plenamente suficiente em si mesmo, Senhor. Consola os nossos corações, exorta-nos, guia-nos para a glória do Teu nome. Ao que te pedimos no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. Poder sentarmos, irmãos. Meus amados, nós estamos diante de uma das epístolas da prisão. E por que ela é chamada dessa maneira? Porque Paulo, quando esteve preso em Roma, por volta ou pelo período de praticamente 2 anos, como nós lemos e estudamos pela manhã, Paulo escreveu algumas epístolas. Era a maneira de ele continuar ministrando o evangelho, se comunicando com aquelas igrejas que foram plantadas pelo seu ministério, lidando com os problemas da igreja. Afinal de contas, ele estava encarcerado. Nós temos, então, na epístola de Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, as epístolas da prisão. Colossenses e Efésios são epístolas chamadas de irmãs, porque muitos dos temas que Paulo toca em Efésios, ele toca também em Colossenses. Contudo, elas têm propósitos complementares também, e é belíssimo ver como isso se dá. Aqui em Colossenses, Paulo irá argumentar sobre a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto cabeça da igreja. E em Efésios, a ênfase paulina é na igreja enquanto corpo desse Cristo todo suficiente. Portanto, a nossa pretensão é iniciarmos a exposição em Colossenses e o Senhor nos permitindo passar posteriormente, mais à frente, se o Senhor não voltar, que essa é a nossa esperança, trabalhar também a epístola aos Efésios. Bom, meus irmãos, nós vamos dividir a exposição de hoje em 3 pontos. Primeiramente, nós vamos ver algumas informações gerais e o contexto da carta. Depois nós vamos ver a resposta paulina ao que estava acontecendo naquela igreja e o fluxo de raciocínio de Paulo na carta. E, por fim, nós vamos fazer algumas aplicações práticas que nós podemos extrair dessa primeira pregação, desse contexto, dessa introdução. Hoje nós faremos uma introdução à carta, portanto é importantíssimo que seja compreendido. Primeiramente, algumas informações gerais e o contexto da carta, irmãos. Como eu disse, Paulo estava preso em Roma e a autoria de Paulo ela é indubitável nesta carta. Observem que ele inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Paulo, portanto, tem Timóteo aqui como secretário. O próprio apóstolo está escrevendo à igreja de Colosso e ele cita o irmão Timóteo. Com certeza por 2 motivos. Primeiro, muito provavelmente Timóteo foi o amanuense de Paulo, aquele que tomou a nota das cartas, tanto que Paulo finaliza a epístola dizendo: eu assino de próprio punho, ou a assinatura final. Essa saudação final é de próprio punho, mostrando que ele estava narrando enquanto Timóteo, como secretário amanuense, estava anotando aquilo. Outra coisa é Paulo lembrar a igreja daqueles que estão sendo treinados por ele. É por isso que constantemente Paulo cita os seus cooperadores, de forma que a igreja que estava ali soubesse que havia homens sendo treinados pelo apóstolo e que estavam cooperando com a causa do evangelho. Paulo, então, se encontrava preso, mas ainda estava trabalhando e exortando e cooperando com a igreja do Senhor. Uma outra questão é que aqui no capítulo 1 nós vimos, meus irmãos, que esses irmãos eles não viram Paulo pessoalmente. A igreja de Colosso ela não foi plantada diretamente por Paulo. Muito pelo contrário. Ele diz que aqui Epáfras é o fiel ministro. Versículo 7. Isso vocês aprenderam, capítulo 1. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, e fiel ministro de Cristo.
Muito provavelmente Epáfras se converte no ministério de Paulo, que ficou durante ali 3 anos em Éfeso. Se os irmãos forem até, por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 19, os irmãos podem anotar, versículo 10, o testemunho é que de Éfeso, Paulo acabou evangelizando toda a Ásia Menor, que os irmãos da Ásia Menor, ali eles surgiram diante desse intenso ministério de Paulo na cidade de Éfeso, e que muitos da Ásia se converteram durante aquele momento de pregação intensa ali. E nós vamos ver que, muito provavelmente, Epáfras ele retorna para sua cidade, a cidade de Colosso, e ali então a igreja nasce. É muito provável que a igreja também se reunisse na casa de Filemon. No final da epístola, Paulo fala que ele está enviando Onésimo, juntamente com aquelas epístolas, que era da igreja deles. Onésimo era um servo de Filemon, que Paulo ordena que ele receba como irmão, um escravo fugitivo que se converteu ali durante o ministério de Paulo, mesmo estando preso em Roma. Tá? Então nós temos aqui uma igreja estabelecida, com homens piedosos, como Epáfras sendo o ministro daquela igreja, como Filemon sendo um grande cooperador, e nós vamos ver que outros irmãos estão envolvidos também naquele ministério. Se os irmãos observarem bem, Paulo ele abre a carta com 2 afirmações importantes, ou 2 defesas. No versículo 3 ele diz: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Versículo 5, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Nessa primeira porção, Paulo faz 2 afirmações importantes. Primeiro, olha, o evangelho que vocês ouviram é genuíno. E a experiência de conversão que vocês tiveram, ela é genuína. Essa experiência que vocês tiveram é a experiência que os crentes no mundo inteiro estão tendo. E vocês começaram a frutificar. Vocês têm um coração converso ao Senhor. Vocês amam os santos. Vocês foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E isso vocês aprenderam a ouvirem a pregação de Epáfras, que é um fiel ministro. Quando nós entramos em contato com a epístola de Colossenses pela primeira vez, talvez essa defesa do ministério do evangelho e a defesa de Epáfras como um fiel ministro pode passar despercebido, mas elas são essenciais para essa carta, irmãos. Sabe por quê? Porque o problema que Colosso estava enfrentando é que havia alguns homens que haviam se infiltrado no meio da igreja e que estavam questionando a experiência de conversão dos colossenses. Eles estavam dizendo, olha, essa experiência que vocês tiveram foi boa, mas não é o ápice da experiência com Cristo. Existe uma experiência escondida, oculta, um conhecimento que vocês precisam acessar ainda para que vocês possam experimentar de uma experiência ainda maior com Cristo. O que vocês experimentaram é básico, é raso. Nós temos esse conhecimento. Nós experimentamos de uma gnose, do acesso de um despertar diferente do de vocês, e que só pode ser alcançado por meio de alguns requisitos. Cultos de anjos, ascetismo, que é o espancamento do corpo. Vocês precisam se circuncidar, de maneira, meus irmãos, que o ensino desses homens é conhecido por alguns como a heresia gnóstica. E vocês vão ver que Paulo aqui, no início da epístola, repetiu muito a palavra conhecimento. Olha, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento em Cristo. O mistério que estava escondido é Cristo. Paulo está afirmando isso para combater essa heresia, de que havia um conhecimento oculto, uma experiência mística que precisava ser experimentada, que eles haviam experimentado, mas a igreja de Colosso não.
e que eles precisavam, então, se submeter a todos esses rudimentos do mundo para poder experimentar, então, essa plenitude do Evangelho. Eles questionavam também, logicamente, o ministério de Epáfras e de Paulo. Afinal de contas, eles diziam, olha, esses homens, eles pregaram apenas parte do evangelho para vocês. Isso aí que eles pregaram é raso. Vocês precisam experimentar agora dos nossos ensinos, das nossas doutrinas. Vocês precisam participar de todos esses outros requisitos que nós estamos apresentando a vocês. De maneira que Epáfras e Paulo anunciavam somente a Cristo, e esses homens anunciavam a Cristo e mais alguns outros requisitos para que tivesse uma experiência genuína e real do Evangelho. Como eu disse, alguns chamam essa heresia de heresia gnóstica, mas ela é muito mais complexa do que o gnosticismo em si, irmãos. Ela envolve muitos elementos. Colosso era uma cidade com pessoas de diversas religiões, era uma cidade com pessoas de diversas partes do mundo. Então, à medida que nós fomos estudando a carta, vocês vão ver que existiam judaizantes, sim, que diziam que o crente precisava não somente crer em Cristo, mas para ser salvo precisava da circuncisão, das dietas judaicas. Vocês vão ver a defesa de culto aos anjos por parte desses homens. Vocês vão ver a defesa de mutilação do corpo, mas também havia paganismo. Paulo vai se referir a uma espécie de proposta de acessar a natureza, os elementos pagãos ali, é Cristo, mas os rudimentos do mundo. Portanto, esse ensino, ele tentava amalgamar, juntar, reunir em um só bolo o cristianismo, mas todas essas outras religiões que estavam ali em volta, e então criar algo novo, uma proposta nova de experiência. Por isso, alguns chamam de a heresia colossense, de tão peculiar que ela era. Observem, meus irmãos, que aqui nós temos a essência do ecumenismo na heresia colossense. Você pede com que cada religião ceda um pouquinho para tentar, então, amalgamar todas elas. Mas isso trouxe grandes prejuízos para a igreja de Colosso. Algumas implicações dessa heresia. Primeiramente, deturpação da doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Esses homens negavam que havia em Cristo uma natureza divina e humana. Eles negavam isso. Eles atacavam a encarnação, eles atacavam a ressurreição. Vocês vão ver que, para eles, o corpo é algo mau. Por isso ele deve ser espancado. O corpo é algo mau, portanto, Deus, sendo puro, nunca encarnaria. E eles vão atacar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Algumas décadas mais para frente, a heresia gnóstica, ela se volta em torno desse ponto. E olha o que os gnósticos defendiam. Jesus era um homem e no momento do seu batismo, um éon, ou seja, um Deus que está nas regiões mais sublimes da terra, foi infundido em Jesus e aí ele virou o Cristo. E então ele deixou algumas pistas espalhadas que somente aqueles, a elite espiritual pode alcançar. E então agora fazer parte de uma nova experiência. Esse embrião está embutido nessa heresia colossense. Portanto, meus irmãos, eles atacam a pessoa do Senhor e a sua união hipostática, divina e humana. Outra coisa é que eles atacam a obra de Cristo. Ele diz, olha, o que Cristo fez e a experiência de conversão que vocês têm não é suficiente para a salvação. Vocês precisam dessa obra, vocês precisam crer em Cristo, mas vocês precisam também se submeter a todo esse ritual de iniciação para que aí sim vocês venham a ter uma experiência genuína de salvação e de conversão, de acesso a esse Deus. Deus está trancado para vocês. Vocês precisam fazer todas essas doutrinas que nós estamos dando, seguir todo esse fardo, para que então Deus seja destravado para vocês, como foi para nós, a elite espiritual de Colosso. Uma segunda implicação foi caos na vida da igreja. Caos. Primeiramente, sectarismo. Vocês vão ver que esses homens tentam se apropriar da mente e do coração de alguns irmãos para poder dividir a igreja. Segundo, esses requisitos são pesados, irmãos. Eles são requisitos amargos. Aqueles homens que estavam felizes por terem sido libertos do Senhor Jesus Cristo,
agora recebem essa falsa notícia de que não é suficiente, o que eles experimentaram não é nada, que eles precisam se espancar, se circuncidar, seguir uma série de dietas pesadas, de cumprimento e rigor de culto aos anjos. Ou seja, isso traz desânimo. E Paulo vai perceber que havia um desânimo no coração de Colosso, ou seja, a comunhão com Deus é inacessível, é difícil. A partir do momento, irmãos, que o homem é chamado para poder se esforçar e criar e sustentar a sua própria comunhão com Deus, e se torna um peso existencial terrível e conduz o homem ao desespero, à falta de esperança, para esses requisitos falsos que esses homens traziam. E, meus irmãos, esses são alguns dos principais problemas que Paulo vai tentar resolver na sua resposta à igreja de Colosso, no seu ensino, na sua doutrinação. Paulo vai responder, então, à heresia colossense e, ao mesmo tempo, vai pastorear a igreja, lembrando de que o evangelho de qual eles experimentaram, esse é o genuíno evangelho. Esse é um pouco do contexto da carta, do que estava acontecendo em Colosso, tá bom? Epáfras, então, vai até Paulo em Roma, e é ele que conta, então, olha, Paulo, a igreja estava indo bem, a igreja ama o Senhor, a igreja está frutificando, a igreja está progredindo, mas se infiltraram alguns homens que estão trazendo essas doutrinas, e a implicação disso é que a igreja está se dividindo, a implicação disso é que as pessoas estão com a mente bagunçada e desanimados. Paulo, então, escreve uma resposta na carta aos Colossenses. Vamos, então, à segunda parte desse sermão, a resposta que Paulo dá. Qual é o fluxo de raciocínio da carta? Bom, meus irmãos, no capítulo 1, Paulo abre a epístola, como nós lemos, dizendo: Cristo é todo suficiente, irmãos. A experiência que vocês tiveram do Evangelho, ela é real e ela é a experiência que Cristo chama o genuíno crente a participar. O evangelho que vocês ouviram é genuíno. A experiência de comunhão que vocês têm com Deus é genuína, não duvidem disso. E Epáfras é um fiel ministro. E então, depois de fazer essa breve apresentação desses dois pontos, Paulo fala que ele ora para que os colossenses continuem progredindo. E então, do versículo 13 até o final do capítulo, Paulo faz o que nós chamamos de doxologia. Ele louva e exalta a pessoa de Cristo, apresentando os seus requisitos divinos, o seu caráter divino e o seu caráter humano também. E no versículo 18 ele diz: irmãos, ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 19, Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, ou seja, ele é suficiente para vocês. Não duvidem disso. Cristo é Deus encarnado, é aquele que foi entregue pelo Pai, que é a plenitude do Pai, que é um com o Pai, por meio de quem tudo foi criado. Ele é criador, ele é sustentador, ele é rei, ele reina sobre a igreja. Cristo nos reconciliou com o Pai por meio da sua morte. Então Paulo fala sobre a natureza divina do Senhor e também sobre a sua natureza humana, ensinando então os colossenses acerca da união hipostática das naturezas do Criador. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é Deus, a imagem perfeita do Deus invisível, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas, mas ele também é aquele que foi entregue pelo Senhor para fazer redenção dos pecados na cruz do Calvário. Paulo inicia o capítulo 1 falando sobre a doutrina da pessoa e da obra de Cristo e a sua plena suficiência. Paulo abre a epístola dessa maneira. Depois, Paulo fala sobre a implicação dessa doutrina e como a heresia colossense ataca frontalmente o que Cristo fez na cruz. Ele, portanto, expõe essa heresia, identifica os pontos que atacam a pessoa e a obra de Cristo e então refuta. Ele mostra, olha, isso é mentira. O Senhor não exige de vocês culto aos anjos, porque somente o Senhor deve ser adorado. Vocês não precisam de circuncisão na carne, porque vocês foram circuncidados no coração. Cuidado, não deixe que ninguém vos engane por meio de vãs filosofias. E Paulo começa, então, a refutar doutrinariamente essa heresia, a identificar as mentiras, a identificar as propostas. E Paulo diz, irmãos,
esses homens eles têm um discurso aparentemente humilde, sabe? Eles chegam como se eles fossem coitadinhos, dizendo: olha só como nós somos espirituais e humildes, nós só queremos servir a igreja do Senhor, nós só queremos contribuir para o bem de vocês. Mas Paulo diz: olha, essa humildade é falsa. A partir do momento que a obra do Senhor é atacada, a partir do momento que a igreja do Senhor é atacada, a partir do momento que os ministros do Senhor são atacados, como Epáfras, nós temos aí um grupo sectário. Nós vamos ver disso um pouco mais à frente. No capítulo 3 e 4, Paulo fala sobre a prática, a implicação disso. Se vocês foram salvos em Cristo, agora vocês precisam andar de maneira digna desse chamado. E Paulo fala como deve ser a vida, então, dos crentes. Isso faz um contraste com a vida dos falsos mestres, porque a grande maioria dos falsos mestres tem como característica o total descompromisso com o Senhor na sua vida diária. Não pastoreiam sua família, não estão nem aí para a comunhão com a igreja, não estão nem aí para viver para a glória de Deus. São homens com problemas morais visíveis e graves, ou seja, eles não caminham conforme a redenção em Cristo porque não experimentaram dela. E Paulo vai dizer: vocês experimentaram disso, porque vocês vivem de maneira santa. A prova de que a experiência deles, que eles estão prometendo para vocês, é falsa, é que eles não caminham como agrada ao Senhor. Existe um aspecto prático, então, da carta no capítulo 3 e 4. E Paulo, então, fecha a carta trazendo consolo, força, ratificando a experiência dos colossenses, defendendo o evangelho que foi pregado e o ministério do pastor Epáfras, que estava ali naquela igreja como ministro. Nós temos, então, duas características muito importantes nessa carta. Primeiro, ela é doutrinária. Tá? Nós estamos diante de uma das cartas que mais contém explicações acerca da pessoa e da obra de Cristo. Por quê? Porque a ocasião exigia, e nós vemos que o Senhor vai revelando a sua palavra ali no primeiro século para poder responder e consolidar a doutrina e explicar o Antigo Testamento e fazer o que Paulo está dizendo, abrir os mistérios que estavam ocultos diante dos homens. Como? Por meio da palavra. Em Cristo estão esse conhecimento que eles diziam que estava oculto, está revelado no Senhor. Paulo vai falar isso para aqueles irmãos. Portanto, tem um caráter doutrinário. Ele explica, expõe, identifica, exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas também tem um caráter pastoral. Paulo ele quer expor e afastar os lobos. Paulo quer expor e afastar os falsos mestres que tentavam ganhar espaço dentro da igreja. E Paulo, como pastor, também deseja animar o coração da igreja quanto às garantias e quanto à experiência que eles haviam tido no Senhor Jesus Cristo, impulsionando eles a viver adequadamente com o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, o grande tema dessa carta é: a igreja possui plena suficiência em Cristo, porque Cristo é todo suficiente em si mesmo. Esse é o tema da carta. Ele é o todo suficiente cabeça da igreja. A igreja encontra tudo o que precisa no Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, nós temos algumas implicações importantes do que estava acontecendo em Colosso para a nossa igreja. Lembrem-se do que o Senhor, anunciando as cartas às igrejas da Ásia, dizem: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é válido para toda a Escritura. Nós, crentes, acreditamos que a palavra do Senhor ela é atemporal e que ela é universal, no sentido de que ele se aplica em todo o universo, em toda a terra. Portanto, meus irmãos, nós vamos fazer 5 meditações de todo esse contexto, de todo esse conflito e de toda a atuação paulina na igreja de Colosso. Primeira meditação é: uma das formas pelas quais Satanás ataca a igreja é por meio de falsos mestres, irmãos. Isso precisa ficar na cabeça da igreja. Parece que a igreja brasileira ela baixou a guarda de uma maneira surpreendente. E hoje esses homens chegam até nós por meios sociais, mídias sociais.
Eles estão constantemente ganhando voz e às vezes ganham espaço na igreja, mas eles não estão tão longe assim, irmãos. Falsos mestres, eles estão rondando a igreja do Senhor e sempre estarão. Portanto, está na hora da igreja despertar para isso e achar que aquilo que aconteceu com as igrejas no período apostólico, onde os apóstolos estavam presentes para poder responder os problemas e combater, não vai acontecer nos dias de hoje, irmãos. Vai acontecer. E acontece. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma das maneiras pelas quais Satanás ataca a igreja é por meio de falsos mestres, de falsas doutrinas. E esses homens têm algumas características que a igreja precisa ficar alerta quando identificadas em um membro ou em congregado que se aproximar do aprisco. A igreja precisa entender o que é para poder reagir. Primeiro, esses homens sempre querem usurpar a função de ensino e de doutrina da igreja. É uma característica dos falsos mestres. São pessoas ávidas para falar, ensinar, doutrinar. Eles querem a atenção, eles querem o coração da igreja, eles querem a mente dos irmãos. E por que isso, meus irmãos, é uma característica terrível? Porque o Senhor estabeleceu como é que a doutrina na igreja será ministrada. Abra em Efésios, no capítulo 4, a epístola irmã aqui de Colossos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículo 10. Aquele que desceu, ele está falando sobre Cristo aqui, né? Também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Atentem, irmãos, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que Paulo está dizendo aos Efésios é que, para combater e proteger a igreja da artimanha de homens que induzem ao erro, e essa palavra é muito interessante, porque dá a ideia de alguém que fica fazendo sugestões, sabe? Fica fazendo aquelas sugestões. E então eles vão minando o ministério de ensino na igreja. Mas, irmãos, olhem para o texto bíblico. O que nós estamos vendo aqui é o texto bíblico. O termo concedeu é dar, como dádiva. O Senhor deu para a igreja os dons e os ministros da igreja para doutrinar a igreja, para que a igreja ande em um só pensamento, em um só caminho e seja protegida da artimanha de falsos mestres. Se você tem dificuldade com isso, ore ao Senhor. Peça perdão a Ele e peça que Ele ensine o seu coração sobre isso. Porque nós estamos lendo que aquele que subiu aos céus deu. Foi a maneira como Ele desejou que a igreja fosse preservada. É a maneira como Ele determinou, não há outro meio. Portanto, falsos mestres têm como característica principal começar a minar o ministério de ensino, começar a minar o presbitério, começar a minar os pastores, começar a colocar dúvidas, a sugerir erros, a atacar aquilo que o Senhor estabeleceu enquanto eclesiologia. Deus estabeleceu, irmãos. É o que está escrito na palavra que está diante de nós. Esses homens são ávidos pela palavra, eles são ávidos por estar ensinando. Eles não têm senso de autoridade. Eles não se submetem. Não se submetem primeiramente a Cristo, porque foi como o Senhor ordenou que a igreja fosse. Segundo, são pessoas com uma doutrina bagunçada.
Paulo está ensinando isso aqui. Está dizendo, olha, o que esses homens estão falando é totalmente frontal ao evangelho. Essas promessas aí de circuncisão não tem relação com a igreja. O Senhor, ele circuncidou vocês no coração. Se afastem disso. Não tomem cuidado para que eles não enredem vocês em vãs filosofias. Eles querem, portanto, meus irmãos, ter uma doutrina bagunçada e eles não estão dispostos a aprender e a mudar. Paulo experimentou isso, João experimentou isso no ministério dele. Sempre que falsos mestres se aproximavam, Paulo e João constantemente exortavam e mandavam as cartas. O que acontecia? A ordem para banir, porque eles não se sujeitavam. É uma característica de um falso mestre, o coração duro, ter uma doutrina bagunçada e não amarrar e não abrir mão delas, criar confronto, eles são impastoreáveis, eles não são ensináveis. Você pega o texto bíblico, você lê o texto bíblico para essa pessoa, você mostra que está claro, e a maioria da escritura ela é clara, é um atributo da palavra do Senhor. E essas pessoas não aprendem, não se submetem e não mudam. Por quê? Porque elas são ignorantes? Não, irmãos. O puritano Thomas Watson, ele falava uma coisa muito interessante como pastor. Ele dizia, assim como os axiomas e os aforismos são evidentes para a mente, as verdades da religião são evidentes para a genuína fé. O que ele está dizendo é, assim como quando nós somos expostos a um raciocínio lógico, a nossa mente identifica e diz, olha, é isso mesmo, faz sentido. A mesma coisa é a fé genuína. Quando ela é exposta ao ensino bíblico, ela reage dizendo, não, é o que a Escritura está afirmando, eu preciso abrir mão disso. Portanto, às vezes nós insistimos e insistimos e insistimos, e alguns ficam, não, mas é porque ele ainda não entendeu. A batalha não está sendo travada mais no campo do entendimento, mas no campo do coração. Uma das características de falsos mestres é que eles nunca mudam as suas opiniões bagunçadas e erradas, mesmo diante do texto bíblico. E, meus irmãos, isso acontece com o crente. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse que ele enviou o Consolador para ensinar o coração dos crentes. Se nós dizemos que alguém não muda a sua doutrina, porque não é alguém que vai aprender essa doutrina até o final da vida, nós estamos duvidando do ministério do Espírito. O Senhor ordenou que o Espírito ensinasse por meio dos ministros do Evangelho. É isso que o Senhor determina na sua palavra. Em João 14, o Senhor diz, ele é o Espírito da verdade. E depois em João 14, 26, ele diz, aquele que eu enviarei vos ensinará todas as coisas que eu falei. Portanto, o ministério do ensino da palavra é a palavra sendo ministrada e o Espírito Santo operando no coração. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja é aprumada doutrinariamente, é assim que ela frutifica. Se você deseja que seja de outra forma, você não deseja se submeter à eclesiologia de Cristo. Entenda isso. Uma terceira característica, irmãos, desses homens é exatamente a frouxidão moral. São pessoas moralmente questionáveis. Eles não ligam para a vida cristã. Não ligam. Eles, hoje em dia, fazem posts muito bonitos no Instagram, no WhatsApp, e às vezes eles têm um discurso muito agradável na igreja. Mas quando nós olhamos para a vida, nós vemos que é uma vida frouxa moralmente. Eles vivem como ateus práticos, pouco importando com o que o Senhor determinou na sua palavra, ordenou para o seu povo. Não há quebrantamento de coração, não há mudança doutrinária. E essas são as marcas de falsos ministros, e a igreja precisa estar atenta para isso. Porque João diz, com esses vocês não devem nem comer. Pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo sério, irmãos. E nós também estamos sujeitos a isso. Porque nós estamos no mundo. O Senhor diz que no final dos tempos haverão pessoas se apresentando como o próprio Cristo e que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Portanto, não seja arrogante de achar que você está imune e consegue filtrar todas as coisas. Não se submeta a falsos ministros.
O Senhor autorizou e autorizou seus oficiais como ministros de ensino da igreja. Segunda meditação prática. Todas as doutrinas da Escritura têm implicações na sua vida. Todas. Observe aqui que nós estamos falando sobre a doutrina da natureza do Criador, de ele ser plenamente Deus e plenamente homem. É central no Evangelho. Por ele ser plenamente Deus, ele derrotou a morte, ele derrotou o pecado, ele derrotou o diabo, ele pode propor paz, ele pode agradar ao Pai. Por ele ser homem, ele pode trazer e propor perdão, porque ele é o ofendido. E como homem, ele pode nos representar diante de Deus. Ele morre na cruz para receber o castigo destinado à humanidade. De forma que Hebreus diz, ele não tomou forma de anjos para poder justificar anjos. Ele tomou corpo, carne, para poder justificar aos seus irmãos, que são seus semelhantes. Portanto, observem que isso tem implicação direta na nossa salvação e na nossa comunhão com Cristo. A partir do momento que a doutrina é alterada, irmãos, ela começa a trazer desgraça para a nossa vida. Toda a doutrina, toda a Trindade, o poder do Senhor, a sua onipotência, os seus atributos têm implicação prática para a sua vida. Lembrem-se do texto que eu compartilhei no grupo da igreja, que os atributos do Senhor cooperam para o bem dos santos. Nós sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso, portanto, nós sabemos que nós desfrutamos do poder dele para nos auxiliar em nossas fraquezas. Nós desfrutamos do poder dele para combater os nossos inimigos. E porque ele é todo poderoso, nós não seremos derrotados. Então observem que todas as doutrinas, todas, têm implicação prática na nossa vida. E isso deve nos motivar a aprender cada vez mais do Senhor para viver adequadamente em relação com ele e com a sua vontade revelada. Precisamos crescer no conhecimento do Senhor para que o nosso coração seja protegido. Precisamos entender que uma doutrina falsa irá abalar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com a igreja, como aconteceu aqui em Colosso. Uma doutrina falsa vai drenar a nossa fé, roubar a nossa esperança, nos conduzir à desgraça moral. Todas as doutrinas da Escritura se comunicam com o nosso coração, irmãos, e com a nossa saúde espiritual. Todas. Terceira meditação. O Senhor proveu meios de graça e dons específicos para prover saúde doutrinária e espiritual para a igreja. O Senhor proveu, meus irmãos, na sua palavra, quais são as disciplinas espirituais pela qual o crente cresce em comunhão. Você quer crescer em comunhão com Deus? Você quer crescer em intimidade com o Senhor? Se submeta aos meios que Ele deu para você crescer em comunhão. Aqueles homens estavam propondo meios diferentes e diversos da graça do Senhor. E eram meios pesados, traziam amargor. Ao invés de eles dizerem, olha, o Senhor prometeu falar ao coração por meio da palavra, buscam em oração, buscam na comunhão dos santos, ouça a palavra, eles diziam, machuquem o seu corpo e você vai crescer em comunhão. Eles diziam, cultuem aos anjos e vocês vão ter uma experiência diferente. Se circuncidem, homens, porque aí vocês vão destravar uma nova habilidade, um novo conhecimento com Deus. Irmãos, hoje também esses falsos mestres continuam a propor para nós vários meios, várias técnicas, várias formas de nós crescermos em comunhão que não estão previstas na palavra. É comprar a semente do feijão tal que vai poder libertar o seu coração. É comprar a flanela de fulano de tal que vai trazer bênção para sua casa. É comprar o chá e os homens se submetem a isso. Não oram ao Senhor, não leem a Escritura, desprezam o dia do Senhor, desprezam o culto. Mas essas aberrações que eles propõem, as pessoas se submetem. Observem as falsas religiões. Observem os romeiros que caminham quilômetros de joelho para poder alcançar uma graça. O Senhor não estabeleceu isso como meio de crescer em comunhão e de acessar o Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu pastos verdejantes para a nossa alma. A partir do momento que nós começamos a criar meios alternativos para adorar ao Senhor e para adorar e honrar ao Senhor, você está em desobediência e não vai lhe abençoar.
Eu acho que eu compartilhei isso com os irmãos. Uma vez um irmão me disse assim, não, pastor, eu não vim para o dia do Senhor e para a comunhão dos santos, porque eu fiquei em casa e lá foi muito bom, olha, eu cantei ao Senhor, eu li a Escritura, eu fui muito abençoado. Eu falei, mentira sua. É mentira. Porque o Senhor não prometeu abençoar dessa maneira. Você foi rebelde ao dia do Senhor. Entendam. Se houvesse uma questão de necessidade, de estar cuidando de um parente doente, uma obra de necessidade, com certeza o Senhor agiria e edificaria o coração. Mas não como ele edifica a congregação dos santos reunida. E naquele dia, aquele homem não tinha motivo nenhum. Ele simplesmente disse, não, eu não estava a fim de vir. Foi essa a resposta que ele me deu. E eu falei, você se rebelou contra o Senhor. E o que você experimentou não é genuíno. Porque o Senhor não mente. O Senhor, ele não abre mão da sua palavra. O Senhor não fala, poxa, ele não quer fazer assim, né? Então, eu vou deixar dessa vez. O Senhor honra a sua palavra. O Senhor é todo sábio. O Senhor não se submete às nossas vontades. Portanto, nós temos que parar de tentar inventar meios alternativos para crescer na graça. Caso contrário, nós vamos ter uma religião pesada, irmãos, e sem a bênção do Senhor. Portanto, o Senhor proveu, ele diz quais são os meios de graça, ele diz quais são os dons que o Senhor deu para a igreja, para que a igreja tenha saúde doutrinária e espiritual, para que cresça no conhecimento do Senhor. Qualquer outro meio que não esteja prescrito na Escritura é falso, precisa ser repudiado. São fontes rotas, onde você só vai encontrar veneno e desgraça. A quarta meditação é que Paulo ele tem uma ênfase muito grande em defender o ministério de Epáfras. Observem, aqui no início ele diz, versículo 7 do capítulo 1, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos lá ao capítulo 4. Paulo ele finaliza novamente ressaltando o ministério de Epáfras, porque ele é o pastor da igreja. Então ele inicia defendendo e finaliza defendendo. No versículo 12 do capítulo 4 ele diz, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Capítulo 4, versículo 12. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E testemunho a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo então diz, olha, assim como os falsos mestres, eles têm características que as igrejas precisam identificar. Os genuínos mestres precisam receber testemunho e serem valorizados pela sua igreja. Primeiramente, Paulo ele testemunha da doutrina de Epáfras. Ele diz, olha, o evangelho que Epáfras está pregando é o evangelho fiel da palavra de Deus. Portanto, um genuíno ministro, ele tem uma doutrina adequada à palavra do Senhor. Ele está submisso à palavra do Senhor. Você não vê aquela fala que deixa a palavra de lado e tenta convencer você por outros meios e por caminhos alternativos a uma fidelidade, uma submissão às Escrituras. Depois, Paulo, ele testemunha dos frutos do evangelho ministrado por Epáfras. Ele diz, olha, esse evangelho que vocês ouviram, ele foi ministrado de maneira genuína e ele produziu vida genuína para a glória de Deus. Depois, Paulo testemunha que Epáfras amava a igreja e se dedicava, se desgastava, se empenhava para que eles fossem maduros, para que eles conhecessem a vontade do Senhor, para que eles fossem bem, experimentassem de plenitude da vida cristã. Paulo testemunha da piedade, da doutrina e da santidade de Epáfras em comunhão com a igreja do Senhor. Isso é importante para que eles pudessem fazer um contraste com aqueles outros homens. E a igreja do Senhor precisa entender isso. Hoje um amigo me mandou, meus irmãos, uma foto assim que foi muito agressiva para o meu coração. Um homem vestido de drag queen ministrando em um púlpito anglicano. E assim, um traje que lembra muito um mal, algo satânico.
e aquela igreja anglicana cheia e submissa àquele homem mau. Mas é impressionante como os servos do Senhor têm que experimentar o que Epáfras estavam experimentando: rebeldia, dureza de coração, ausência de submissão, amargor por parte da igreja. Os ministros do Senhor sempre tiveram que experimentar isso. O próprio apóstolo experimentou isso, o próprio Cristo experimentou isso. Mas é impressionante como os homens maus, eles são ouvidos com tanta facilidade. É impressionante como os homens sectários, eles conseguem conduzir os corações tão facilmente. Isso era assustador até para Paulo. Quando ele escreve para os Gálatas, ele fala: meu Deus, quem ensinou vocês a passar tão rapidamente desse evangelho que eu ensinei para vocês? Tomem cuidado, irmãos. Homens maus, eles são mansos, eles são suaves, eles são sutis, eles têm aparência de humildade, mas eles não são confirmados e aprovados pela palavra do Senhor. Não há como ser alguém piedoso desobedecendo o que o Senhor estabeleceu como padrão para a sua igreja. Lembre-se sempre disso. Amém? E por fim, a nossa quinta meditação é: crentes, nós temos toda a nossa plena suficiência, plena satisfação em Cristo Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é aquele que é o cabeça da igreja. Ele é de quem a igreja recebe toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua graça. Pelo seu poder ele reina e pelo poder dele a igreja vence também. Portanto, nós não podemos permitir, irmãos, que a nossa comunhão com o Senhor seja abalada por qualquer coisa e por homens maus. Nós precisamos confiar e depositar a nossa suficiência e a nossa satisfação no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos confiar no que Ele estabeleceu. Nós precisamos confiar que o que Ele falou é verdade e é pleno, que não há erro, que não há engano, de que a alma cansada, a alma perturbada, a alma quebrada, ela encontra restauração no Senhor Jesus Cristo. Ela encontra força no Senhor. Ela encontra toda a sua vida. Ela encontra tudo o que ela é em Cristo, que é pleno, suficiente em si mesmo. Ele é o cabeça todo suficiente da igreja. E é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos estudar, pela misericórdia do Senhor, nas próximas exposições da carta aos Colossenses. Qualquer pessoa que apresentar para você Cristo como insuficiente e precisando de alguma adição ou subtração, você está diante de alguém mau. Clame que o Senhor proteja o seu coração e se submeta integralmente ao cabeça da igreja, que não erra, que nos ama, que é todo suficiente e que nos conduzirá para louvor da glória dele. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos pelo teu Filho, Senhor Deus, porque nele tu propuseste reconciliar aos homens, Senhor. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida para ti, Senhor. Não há, Senhor Deus, vida fora dele. Não há, Senhor Deus, graça fora dele. E ele não precisa de nenhuma complementação, Senhor. Que nós possamos declarar que nós estamos suficientemente satisfeitos em Cristo, por meio da submissão a esse evangelho, por meio, Senhor Deus, da busca de crescimento em comunhão e em conhecimento de Cristo, Senhor, através da tua palavra e do que tu estabelecestes para a tua igreja, Senhor. Livra o nosso coração das invencionices, Senhor. Livra a nossa igreja dos falsos mestres, Senhor. Livra a nossa igreja da falsa doutrina, Senhor. Nos firma na tua palavra, cada coração, cada membro, Senhor Deus, quebra os grilhões, Senhor, quebra a sutileza das vãs filosofias, Senhor, opera em nossos corações nesta noite, Senhor, nos levando a olhar para Cristo e para a vontade dele revelada diante de nós, Senhor. A ele nós devemos nos submeter. Ele é o único soberano e cabeça da igreja, Senhor, e todo suficiente, todo pleno, Senhor Deus. Nele aprove a ti que residisse toda a plenitude da divindade corporalmente. É o que nós te pedimos no nome santo do teu Filho e te agradecemos, Senhor. Amém.